Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um Falco Responde, onde eu respondo as dúvidas da nossa comunidade. Se você tiver alguma dúvida que você gostaria que eu respondesse, toda quarta-feira no nosso Instagram, Terapia Cognitiva Online, ou também aqui no nosso canal do YouTube, eu faço uma postagem escrita aqui no YouTube, onde você pode comentar nessa postagem, aí eu colho as suas perguntas e respondo. Ao mesmo tempo, lá no nosso Instagram, eu faço um stories pedindo também perguntas, as dúvidas, né? E aí depois eu colho essas dúvidas e respondo aqui, tá certo? Vai ao ar todo sábado, o quadro chama Falco Responde. E depois na segunda-feira, esse mesmo episódio fica disponível em todas as plataformas de podcast aí que você pode encontrar. Fica lá disponível na segunda-feira, tá certo? Então convido você também, se você gosta de podcast, essas coisas, de acessar lá, só procurar de Psicólogo Diego Falco que você vai encontrar. Lembrando também, acho que é importante sempre lembrar que todas as dúvidas que eu estou respondendo você pode encontrar na descrição. Na descrição você encontra todas as dúvidas que eu estou respondendo nesse episódio e também tem um timestamp na frente de cada dúvida para você às vezes pular direto para aquela pergunta caso você não queira assistir o vídeo inteiro, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos à primeira pergunta. Atendimento online, prática. Bom, não é bem uma pergunta, né? Isso. Mas talvez eu falar um pouquinho sobre o atendimento online. O atendimento online, pelo menos pessoalmente, não era uma coisa que eu gostava, né? Nunca me identifiquei tanto assim. Eu fiz um tempo atrás atendimento online, não gostei muito, não me identifiquei muito, não deu muito certo assim comigo, né? E eu estava um pouco resistente a essa questão, sim, do atendimento online. Mas com tudo isso está acontecendo, da questão do vírus e tudo mais, do isolamento, eu decidi começar a fazer atendimento online, principalmente por conta dos meus pacientes mesmo, que precisavam ficar em casa. Aí eu acabei abrindo um pouco para pessoas de fora também o atendimento online. Então agora eu estou voltando a fazer atendimento online. E posso falar para você que assim, estou me identificando muito mais agora. Eu não sei se pela experiência, pela prática, o que seja, né, maturidade, não sei, mas é uma coisa que eu estou me identificando mais, estou gostando mais, está muito mais tranquilo fazer atendimento online. Mas uma coisa é clara, o atendimento online ele perde sim um pouco comparado com o atendimento presencial. Isso em qualquer abordagem você vai encontrar uma diferença, porque não tem aquela coisa de você poder observar às vezes um comportamento do cliente que ele está fazendo ali naquele momento, se ele ficar meio chateado, mudanças de humor dele no meio da sessão, às vezes você não consegue notar tanto, seja pela qualidade da imagem, o que for. E muitos atendimentos online ou virtual pode ser às vezes por telefone, então você não está vendo as coisas, então isso pode afetar também, causar uma falta aí, fica um pouco de falta. E quando a gente traz, por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental, uma das coisas que a gente faz bastante, por exemplo, é anotar coisas, né, durante a sessão, junto com o cliente ali, de fazer esse trabalho, essas estratégias ali, anotar no papel junto, mostrar para ele, coisas assim. E no atendimento online isso fica um pouco mais difícil, aí você tem que ter todo uma coisa à parte aí, talvez usar softwares que permitam, vamos supor, compartilhar a tela, onde você pode mostrar você digitando, você compartilhar uma coisa que você quer ali com o cliente, algum texto, alguma coisa nesse sentido para tentar ajudar. Só que você também perde a garantia, né, que o cliente vai escrever, que ele vai digitar, tudo isso. Ao mesmo tempo, perde também aquela coisa, porque assim, quando você marca uma terapia, né, você se prepara para aquilo. Né? Então você se arruma, você sai de casa, você já vai com a mentalidade de vou para a terapia, coisas assim. Então você já vai com a mente, preparando sua mente para aquele processo. Quando é em casa, muitas pessoas não fazem isso. Às vezes, por exemplo, marca de manhã, acorda, sei lá, meia hora antes da terapia, arruma o cabelo aqui, joga uma água na cara e vai pra terapia. Então, tipo, não se prepara para aquilo. Isso pode ser prejudicial também, tá? Então essa é uma coisa, assim, eu acho que eu poderia falar sobre a questão do atendimento online, mas, mesmo assim, é uma coisa que nos dias de hoje, ou por não ter, às vezes, o profissional que você gostaria na sociedade e tal, é uma ferramenta válida que tem sim bons resultados, tá? Tem resultados, eu mesmo estou tendo bons resultados com isso. Então é uma coisa que dá resultado e que é válido, mas não substitui em nenhuma maneira o atendimento presencial, tá certo? Eu acho que é isso que eu poderia falar, porque você não fez necessariamente uma pergunta, né? Então não saberia o que você gostaria que eu falasse além disso, tá? Então desculpa qualquer coisa.
Próxima pergunta. Um psicólogo se apaixona pela cliente. Ele faz o quê? Diz a ela e encaminha para outro psicólogo? Ou tenta resolver essas questões eles e segue o jogo? Bom, essa coisa do psicólogo se apaixonar por uma cliente, não sei se é uma coisa tão comum assim, né? Pela, sei lá, na psicanálise mesmo, a ideia da transferência e tudo mais, é muito falado o contrário, né? Por exemplo, do psicólogo, do cliente, né? Do paciente se apaixonar pelo psicólogo por conta da postura, por conta do que ele representa para aquela pessoa, principalmente se a gente está falando de uma pessoa que é mais vulnerável, é uma pessoa que está ali demonstrando atenção, dando atenção, demonstrando que um suporte, que sabe o que ela passa, que dando as estratégias, né, tudo isso. Então isso é o mais comum, é o que a gente mais observa. Mas vamos supor que isso aconteceria, né, que o contrário aí do psicólogo se apaixonar pela paciente, pela cliente. Se ele conseguir ter separar muito bem, tipo, nunca expor isso de nenhuma maneira e conseguir manter o foco no trabalho dele e desempenhar o trabalho dele com eficiência, tá? Não tem problema nenhum, tá? Aí é uma questão dele conseguir fazer isso. Agora, se ele vê que está afetando sim o seu atendimento, onde ele não consegue fazer os questionamentos direito, onde ele não consegue colocar as estratégias direito, onde ele se vê às vezes atrapalhando o seu próprio trabalho, né? Porque se ele tivesse apaixonado, ele, sei lá, estaria pensando sobre a paciente em momentos inoportunos, todas assim, então poderia atrapalhar o seu trabalho, né? Até mesmo com outros pacientes. Então, se isso tivesse acontecendo, aí o ideal sim é que ele encaminhasse para outra pessoa, porque eu acho que a gente tem que ser bem prático aqui, né? Então assim, se atrapalha, segue em frente, né? Tipo, e encaminha para outra pessoa. E agora se não atrapalha, se ele consegue manter para ele mesmo, trabalhar com suas próprias crenças, aí porque às vezes ele não está realmente apaixonado, às vezes é uma contra-transferência, se a gente estivesse falando também em termos de psicanalíticos aqui, às vezes é uma contra-transferência, então trabalhar com suas próprias crenças, de lidar com isso e seguir em frente com a terapia normalmente, mas jamais, nunca, em nenhum momento ele deveria expressar isso, seja encaminhando ou seja mantendo, ele nunca deveria expressar isso para o paciente, porque aí é bem estranho, né, fazer isso. Então, acho que é isso que eu teria para falar para você, mas como eu disse, eu acho que é um pouco mais difícil isso acontecer, é mais comum o contrário, né, acontecer, mas pode acontecer também. Próxima pergunta. Psicoterapia online tem o mesmo efeito de uma psicoterapia presencial? Como eu já falei na pergunta anterior, então sim, tem assim, o efeito final, né? O efeito final a gente pode sim conseguir na terapia presencial, tanto na presencial quanto na online, tá? Você pode alcançar os mesmos objetivos, mas o processo é um pouco diferente e pode ser um pouco mais difícil de fazer isso na terapia online, pelas coisas que até citei na questão anterior, que você perde muita coisa no online, você perde aquela questão do contato ali naquele momento, você perde a interação física mesmo, né? Você perde a visão da pessoa, do comportamento, das coisas que ela está fazendo naquele momento, às vezes do sentimento dela. Você perde o foco do paciente, como eu disse, de pacientes que se preparam para a sessão, né? De que vai se preparar, eu tenho uma sessão agora, então vou me arrumar, vou sair de casa, vou fazer o trajeto até o lugar e tal. Então ele se prepara, ele já vai mais preparado para aquilo, já vai mais disposto também a querer falar dos problemas, a lidar com as suas dificuldades. Enquanto na terapia online isso pode não acontecer. Pode acontecer também, tá? Não é uma regra. Mas muitos pacientes podem simplesmente considerar, fazer como eu falei. Tipo, dorme até tarde, acorda lá meia hora antes da terapia, aí liga lá o computador ou o celular, joga uma água na cara e pronto, sabe? Daí tipo, essa pessoa não está tão preparada para aquilo e às vezes não vai absorver tanto quanto ela poderia absorver. Sem contar que dependendo de onde ela faça o atendimento, sei lá, em casa, né, em um quarto, que seja, ou na sala, pode ter algumas distrações, né? Podem ter distrações tanto do ambiente, né? Ela fica vendo o computador, fica vendo outras coisas, ter notificação, se ela está vendo o celular, ter notificação no celular, isso
distrair ela um pouco, então isso pode atrapalhar um pouco. E ao mesmo tempo de casa, né? Distrações em casa, às vezes a mãe chama, coisa assim. Às vezes ela ficar também preocupada que será que alguém vai escutar, né? Então às vezes não ter a privacidade necessária de achar que alguém vai estar escutando atrás da porta, coisas nesse sentido que no consultório, na clínica, isso não existiria. Né? Então, existem vários obstáculos aí na terapia online que pode atrapalhar um pouco, pode dificultar. Mas na questão de resultados, dá para ter sim. Até uma coisa legal do online, que na verdade assim, é uma coisa que pode ser feita no online, mas até mesmo no presencial dá para fazer isso. Que se a gente estivesse pensando, por exemplo, nos experimentos comportamentais, você poderia fazer junto com o paciente aquilo. Então, no meio da sessão, fazer o paciente ali se expor, né? Então, durante a sessão, que isso é uma coisa que você pode fazer no tratamento normal, tá? Presencial. Você pode tanto na sessão combinar de ir em um lugar com o paciente, coisas assim, né? Para você expor, fazer os experimentos comportamentais, como também entre as sessões, às vezes combinar de vocês fazerem isso, né? Aí tem que ser uma sessão à parte. Mas durante a sessão no online, você pode fazer isso. Expor o paciente em uma situação e você tá ali ao mesmo tempo acompanhando ele naquele experimento, vendo as suas reações e tudo mais. Então isso poderia ser uma vantagem aí do atendimento virtual, né, do atendimento online. Então assim, tem o mesmo efeito? Existe a possibilidade de ter o mesmo efeito, mas é mais difícil de conseguir as coisas. Tem, digamos, muito mais obstáculos para serem vencidos aí, tanto pelo terapeuta quanto pelo cliente. Então, por isso que eu gosto de falar que casos muito específicos, como casos um pouco mais graves, de ações suicidas, né, pessoas muito depressivas, ou sei lá, esquizofrenia, coisas assim, casos bem mais graves, transtorno de personalidade, não é recomendado, né, o atendimento online, porque essas pessoas precisam de um suporte maior, elas precisam estar bem mais focadas ali, escutando o que o terapeuta está falando, bem mais focado, entendendo tudo mais. Então, como precisa desse suporte maior, já é difícil essas pessoas lidarem com o que está acontecendo, e você vai lá e coloca mais obstáculos ainda, você coloca mais empecilhos para ela conseguir fazer as coisas dela, então pode não ser muito viável, tá? Então vai depender muito do caso, mas de uma maneira geral, sim, é possível ter os mesmos resultados, mas como eu disse, é importante sempre lembrar isso, que vai ser um pouco mais difícil, vão ter alguns empecilhos que podem atrapalhar, tá certo? Espero ter respondido a sua dúvida. Próxima pergunta: como surge a inveja e como me livrar dela? Bom, a inveja é um sentimento comum, né, que todas as pessoas possuem, né? Ela faz parte aí da nossa vida, do leque aí de sentimentos que nós temos. E a inveja nada mais é que uma vontade de ter o que uma outra pessoa tem. E até num primeiro momento isso não é ruim, né? Não é ruim sentir inveja. Por quê? Você vê uma pessoa que tem algo, ou vive uma vida específica que você gostaria, isso não é necessariamente ruim. Por que não é ruim? Porque isso pode te ajudar a mostrar, né, te ajudar realmente a revelar para você o que você gostaria, né? Então, eu vejo alguém que tem um estilo de vida X ali, eu sinto inveja dessa pessoa, isso pode me ajudar a mostrar, então talvez eu me interesse por esse tipo de vida, por esse estilo de vida. E aí você pode parar, se você descobre aí o que você gostaria, por exemplo, você pode pensar, tá, o que eu preciso fazer para atingir aquilo, ou para alcançar, né, esse estilo de vida. Então aí você conseguiria se colocar numa posição de fazer algo, de ação, de tomar ação, né, para você conseguir alcançar isso, atingir o que você gostaria. Então, num primeiro momento, a inveja não é necessariamente negativa, porque ela pode mostrar para você o que é que está faltando na sua vida. Tá? Pode ser um exagero, mas aí você tem que fazer a avaliação se você realmente quer aquilo ou se não, né? Mas pode ajudar nisso, mostrar para você o que está faltando na sua vida, o que você gostaria de atingir, de ter. E aí, talvez usar isso para direcionar as suas ações para talvez alcançar aquilo. O problema é quando você tem uma inveja a ponto de, novamente, ser algo que no fim das contas não é algo que você quer, então você fica com inveja sofrendo com isso de besta, né? Ao mesmo tempo, só que o mais problemático aí
é você ter uma inveja onde você quer destruir o outro, onde você acha que às vezes o outro não merece o que ele tem. Você quer o que ele tem, mas o outro não merece, o outro, que absurdo isso, e você quer destruir o outro para você não ficar mal, né? Em vez de você ver, em vez de ser do outro jeito que eu falei, o outro tem isso, então o que eu preciso fazer para alcançar isso também? Aqui é diferente, aqui é a ideia de o outro tem isso, eu quero que o outro perca isso para que eu não sinta essa inveja, né? Para eu não ter esse ressentimento, para eu não achar que aquilo é um ataque contra a minha pessoa, né? Então aí esse tipo de inveja seria uma coisa mais negativa, seria uma coisa ruim, né? Que você quer destruir o outro, que você quer que o outro perca aquilo, que você quer prejudicar o outro de alguma maneira para que ele não tenha o que você gostaria, o que você deseja. Como se livrar dela? Você não vai se livrar da inveja, porque como disse, é um sentimento que faz parte, que todo mundo tem, tá? Não é o que você tem que tentar fazer é não deixar ela se tornar essa outra parte, tá? Não ficar tão ressentido com outras pessoas terem alguma coisa que você gostaria e por aí vai, tá? É tentar aceitar as coisas como elas são, aceitar que a vida funciona, que a vida é injusta mesmo, que as pessoas podem ter mais sorte que as outras, podem ter mais possibilidades que as outras, podem ter mais capacidade que as outras. Então o trabalho seria mais de buscar a aceitação de como as coisas são, ao mesmo tempo de você, então assim, aceitar as coisas que você não pode mudar, né, que você não pode alterar, e tentar mudar, tentar controlar o que você pode controlar e mudar. Que aí vai de você talvez pensar em estratégias, em coisas do que você pode fazer para você também alcançar aquilo sem prejudicar o outro, tá? Então isso é o que você deve fazer com essa inveja, né? Não tem como você se livrar dela, tá? Não sei se é infelizmente ou felizmente, né? Porque se a gente tira, igual se você falasse, ah não, eu queria uma máquina para perder memórias, digamos assim, para esquecer coisas do passado. Num primeiro momento você pode falar assim, nossa, isso é muito bom e tal, e esquecer dores ruins e tal. Só que, querendo ou não, nós somos nossas memórias, né? Nós crescemos com elas, nós amadurecemos com elas. Elas nos tornam, né? Eu sou o Diego de hoje por conta das minhas memórias, por conta do que eu vivi. Se eu perco isso, eu não sou mais a mesma pessoa, né? Então eu vou perder aprendizados, vou perder várias outras coisas. Então, algumas coisas que às vezes parecem benéficas não necessariamente são. Tá? Então não ter inveja, se você pudesse eliminar isso, nunca mais sentir inveja das pessoas, poderia ser perder algo aí, como por exemplo eu já falei, de você às vezes não conseguir descobrir coisas que você gostaria, né, de mudar na sua vida, de ser diferente na sua vida, tá? Espero ter respondido. Próxima pergunta: por que existem mulheres que mantêm um relacionamento mesmo sendo este abusivo, físico e emocional? Bom, basicamente o que a gente mais observa é uma falta de autoestima, tá? Uma noção de incapacidade, tá? De achar que é incapaz, por exemplo, de conseguir ficar sozinha, conseguir encontrar outra pessoa, conseguir se sustentar ou incapaz de ser amado também, incapaz de ser amado por outra pessoa, porque na cabeça dessas pessoas, dependendo de como ela conheceu o seu marido, o seu namorado, o que seja, elas foram muito seduzidas por essa ideia de que elas realmente encontraram aquela pessoa, que aquela pessoa gosta delas mesmo e tudo mais. E é muito difícil tirar essa imagem inicial que elas tiveram do sujeito com a imagem da pessoa agora. Então não é à toa que a gente vê muitos casos da mulher tentar justificar o comportamento do marido, porque ela se acha menos mesmo que ele. Então ela se acha menos. Ela fica, mas ele fez isso porque eu não deveria ter falado nada mesmo. Eu deveria ter ficado quieta. Mas eu falei besteira, mas eu desrespeitei ele, mas coisas assim. Então, muitas vezes, tá, na maioria dos casos, está muito relacionado com isso. Uma insegurança de achar que não vai conseguir fazer as coisas sozinha, que as coisas não vão dar certo se ela se separar, coisas assim. Ou do que pode acontecer com os filhos, também do que pode acontecer com ela, né, se ela se separa, no sentido do marido matá-la ou coisas assim. Então, por isso que para as pessoas conseguirem sair dessa situação, elas precisam muito de uma segurança. Elas precisam de uma rede de segurança onde elas tenham ali a certeza que elas vão conseguir ficar tranquilas, que elas vão conseguir
se sustentar, que elas vão conseguir às vezes encontrar outra pessoa, se elas quiserem isso, tiverem interesse para isso, então que elas vão conseguir, que elas precisam ter a segurança de que a vida vai ser normal, digamos assim, vai continuar normal sem aquele sujeito, tá? Então normalmente está muito relacionado a isso, uma insegurança, uma noção, uma crença de que ela é incapaz de ficar sozinha, incapaz de encontrar outra pessoa, incapaz de ser amada por outra pessoa, porque nesses relacionamentos o sujeito abusador, ele coloca ela cada vez mais para baixo, falando tipo, você não é capaz, ninguém gosta de você, ou ninguém vai te querer, coisas assim. Isso pega nela, ela absorve muito isso, tá? Então ela vai ter realmente essa noção, e para ela isso é verdade, né? Então isso para ela isso é verdade. Então a gente precisa, né, no caso, mostrar para ela que não é verdade, que ela precisa ter um pouco mais de segurança, mas é basicamente isso, né? Porque existem mulheres que se mantêm nisso, é basicamente a insegurança. Segurança de achar que é incapaz de ficar sozinha, incapaz de encontrar outra pessoa, incapaz de sustentar-se financeiramente e por aí vai, tá? Então, normalmente está relacionado com essas coisas. Próxima pergunta. Como a filosofia, a Idade Média, a religião e a arte influenciam a psicologia? Olha, eu não saberia dizer assim de uma maneira tão historicamente falando e tal, porque eu não sou dessas pessoas desse tipo de estudo, né? Mas o que eu poderia falar, por exemplo, a filosofia influencia muito na psicologia, principalmente na hora de questionar. Porque a filosofia é um básico, assim, justamente de questionar o comportamento humano, o funcionamento, né, do ser humano. Tem até, por exemplo, na terapia cognitivo-comportamental, que é a linha que eu trabalho, tem o método socrático, né, que a gente usa, que é o questionamento socrático. Então, que vem de Sócrates, né, o filósofo aí. Então, é uma questão que a gente usa muito isso, da questão de questionar o nosso comportamento, como o homem funciona, de tentar descobrir como o homem funciona, de como a vida funciona, né, entender de como funciona a questão da aceitação, das coisas que não podem mudar, das coisas que podem mudar, das coisas que a gente tem controle na nossa vida. Então a psicologia trabalha muito sim com essas questões filosóficas que já foram colocadas há muito tempo, e a psicologia tenta trazer isso um pouco para a vida do indivíduo também, para justamente tentar fazer ele aceitar as coisas que não podem mudar e fazer ele controlar as coisas que ele pode controlar, ao mesmo tempo de tentar se conhecer, né, de se autoconhecer, de fazer questionamentos sobre si mesmo, sobre o comportamento humano, sobre os hábitos ruins que ele tem e por que é tão difícil mudar esses hábitos ruins. Então a filosofia faz vários questionamentos que a psicologia tenta também questionar e tenta responder, pelo menos na individualidade daquele sujeito, e tentar ajudar. Quando a gente fala da Idade Média, de religião, por exemplo, a gente pode pensar muito na questão das comunidades, né? Na formação de uma sociedade das pessoas, que são regras, né? A gente precisa pôr regras na religião e tal, que fazem parte e que são importantes para que a gente funcione de uma maneira melhor, né? Ela traz um pouco de ordem para a nossa vida. Porque sem essas regras nós temos aí muito caos, né? E esse caos traz muito desconforto. A gente não saber o que fazer, a gente não saber o que está acontecendo com a gente não saber como é a vida, como funciona a vida, a gente não saber se o que a gente está fazendo tem sentido, a gente não saber se quando a gente morre o que acontece. E a religião e tal traz isso, traz essa resposta, traz essa segurança pra gente, traz um pouco de ordem pra nossa vida. Traz mostrando pra gente, olha, se você se comportar de tal maneira vai ser positivo, se você se comportar de tal maneira vai ser negativo. Foca bastante na questão do indivíduo mesmo. Então faça o que você pode fazer de melhor, o que você pode fazer de melhor para você ter o seu lugarzinho lá no céu, o que seja, né? Então a religião traz muito isso, de trazer um pouco mais de sentido para a vida do indivíduo. E a psicologia também busca fazer isso muitas vezes, de trazer um sentido para a vida do indivíduo. Quando a gente pensa, por exemplo, numa pessoa depressiva, a vida dela não tem sentido. Tudo que ela viveu levou ela para aquele caminho, para aquela questão onde ela está sofrendo. O futuro para ela é obscuro, né? Ela não consegue ver nada, né, além daquele momento que ela está vivendo ali. É um sofrimento muito intenso. E a gente tenta trazer, justamente no tratamento, um pouco de sentido na vida da pessoa. A gente tenta trazer uma estabilidade, a gente tenta trazer uma ordem para o caos daquela pessoa. Então, nesse meio, por exemplo, religioso, né, da Idade Média, a gente pode falar
isso também que a gente se relaciona nessas questões. E quando a gente fala da arte, a arte, querendo ou não, é expressar, né? É uma expressão de pensamentos, de sentimentos, né? Das sensações que a gente tem. A arte é isso. Por muitos anos ela foi usada como um mecanismo da pessoa conseguir expressar aquela dor, expressar aquela vontade, aquele desejo, aquelas coisas. Sempre serviu muito para isso. E a psicologia também serve para isso, só que ela adiciona uma coisinha a mais. Porque a gente pode, por exemplo, até mesmo usar a arte na terapia da pessoa usar aquilo para conseguir se expressar e se sentir melhor. Porque quando a gente expressa, a gente coloca para fora, a gente se sente melhor, a gente consegue controlar um pouco alguns impulsos, alguns desejos e coisas assim. Agora, na psicologia, a gente vai fazer isso também, a pessoa vai colocar para fora, desde o surgimento aí da Talking Therapy, né, que é a terapia pela fala. Só quando ela coloca para fora, quando ela expressa os seus pensamentos, suas emoções, né, tudo que ela está vivendo ali, ela já se sente melhor nisso. Só que além disso, na terapia, na psicologia, a gente vai fazer a pessoa identificar aquilo. Porque muitas vezes na arte a pessoa expressa, mas não necessariamente ela sabe o que é aquilo que ela está sentindo. Na psicologia ela vai expressar, ela vai identificar o que ela está sentindo, ela vai ver aquilo, vai confrontar aquilo ali que ela está sentindo e vai tentar fazer alguma coisa para evitar que aquilo aconteça de novo ou fazer alguma coisa para lidar com aquilo que está acontecendo, certo? Então ela poderia se relacionar com a arte nessa questão. E a próxima pergunta é: dicas para trabalhar a baixa autoestima sem poder estar contando com auxílio de terapia. Bom, a baixa autoestima, como eu sempre falo, é uma coisa que foi acontecendo aí da sua vida, né? Tudo que foi acontecendo na sua vida, provavelmente aí coisas da família, os pais, os amigos e tal, foram às vezes fazendo coisas, foram acontecendo coisas na sua vida que foram minando um pouquinho a sua noção aí de seu autoconceito, né? Foram minando essa questão da autoestima. E aí com o tempo foi passando, até mesmo coisas positivas que foram acontecendo com você, que provavelmente aconteceram, você você mudou, você alterou isso por uma coisa negativa, e aí isso foi ajudando a formar as suas crenças disfuncionais, a fortalecer as suas crenças disfuncionais. Então as experiências dali da sua infância e tudo mais, isso fez você criar crenças disfuncionais sobre você mesmo, seja questão de aparência, seja questão de capacidade. E conforme foram acontecendo outras experiências, você foi modificando a realidade ali dessas experiências para poder fortalecer a sua crença aí disfuncional que deixa você com uma baixa autoestima. E como lidar com isso? Você precisa começar a enxergar a realidade, tá? Fugir um pouco do que você acha que você é ou do que você acha que você é na questão de capacidade, tanto na questão de aparência quanto na questão de capacidade, né? Independente. Então, entender a realidade, como é a realidade, como são os fatos. Ao mesmo tempo, tentar ver aí se a sua barra, né, o que você quer atingir, o que você gostaria de ser, o que você acha que você deveria ser, não está muito alta. Então, tentar trazer também essa barra para a realidade. Então, enxergando a realidade, você já poderia mostrar que você é um pouco mais capaz do que você imagina, por exemplo. Então você já aumenta aí, já melhora um pouquinho a sua autoestima. Então vendo a realidade, isso já ajudaria, porque é muito provável que você é um pouco mais do que você imagina, é bem provável. Isso aí já ajudaria na sua autoestima, fazendo todo esse questionamento, buscando a realidade. Depois disso, se você acha que você ainda não é suficiente, né, e se a gente está falando de uma coisa que é possível de ser atingida, você não está exagerando nessa barra, como eu falo, se você acha que você ainda poderia ser um pouco mais, aí é tentar se esforçar para ser um pouco mais. Aí você estudar mais, dependendo, buscar colocar mais coisas em práticas para ver o resultado disso. Se for na questão de aparência, sei lá, mudar um corte de cabelo, não sei, depende muito de cada pessoa. Então, isso é uma coisa que a gente poderia fazer para trabalhar com a autoestima, mas é bem difícil fazer isso sozinho. É possível, claro, mas a terapia pode ajudar porque é uma pessoa de fora aí que vai conseguir olhar para você, vai conseguir questionar todos os seus pensamentos disfuncionais que te mantém aí no problema, que te mantém com essa autoestima baixa e vai te ajudar a colocar em prática as coisas que você pode fazer para melhorar essa autoestima e cada vez mais além, certo? Então é isso que eu teria para falar para você. Próxima pergunta. Keep it up out here. Ok. Próxima pergunta. Como diminuir o uso das redes sociais? Bom, como diminuir o uso das redes sociais? A primeira coisa que eu posso falar assim, de uma maneira bem simples,
Como diminuir o uso das redes sociais? É diminuindo o uso das redes sociais. Tá? Então é a primeira coisa. Depois, e como fazer isso? Né? Primeira coisa que você precisa saber é por que é tão ruim você continuar utilizando tanto as redes sociais e por que pode ser tão bom você parar de utilizar tanto as redes sociais. Para fazer isso, lista. Tá? A gente adora lista, como eu disse. Então, listas. Lista de desvantagens de você continuar usando as redes sociais como você usa e lista de vantagens de você parar de usar tanto as redes sociais. Então, o que você perde e o que você ganha. Então, perde se você continuar tendo o comportamento que você tem e o que você ganha se você mudar esse comportamento. Isso é para tentar te motivar. Depois disso, você tem que ler isso frequentemente para você ir se lembrando. Depois disso, separe horários para você fazer o uso dessas redes sociais. Então vamos por se é o Instagram, separe, não, eu vou ver um momento no período da manhã e um momento à tarde. Tá? Você separa nesses momentos, por exemplo. Aí você vai, vou ver às 11 horas da manhã e às 3 horas da tarde eu dou uma olhada. Só esses horários por tanto tempo, lá por 20 minutos ou até eu ver chegar na postagem do dia anterior, que seja. Tá? Então estabeleça o que você vai fazer ali dentro também. Depois que você estabeleceu isso, aí você vai colocar despertadores para te lembrar de fazer o uso disso, de você ver nesses horários. Importante que sejam horários que não vão truncar muito o seu tempo, que vai te atrapalhar. Vamos supor, tá no meio do trabalho lá, vou parar para olhar a rede social. Ou tipo, tá no meio do estudo, vou parar para olhar a rede social. Não, tem que ser no momento, por exemplo, entre o estudo e o almoço, coisas assim, que você já tá parando o que você tá fazendo antes de começar outra coisa. Isso pode ser mais interessante fazer nesse sentido. Porque se você fizer no meio de alguma atividade, você pode começar a sei lá, porque a rede social pode trazer novos pensamentos, novos problemas. Você pode ver uma coisa, trazer um sentimento, trazer algum outro pensamento, você começar a lembrar de outras coisas, e isso pode te atrapalhar depois na hora de voltar a estudar e de voltar a trabalhar. Então é importante que sejam horários assim. E aí, para impedir você de usar em outros horários, você precisa de alguma estratégia, você precisa de colocar obstáculos para que te impeçam de fazer isso. Aí pode ser, sei lá, desinstalar o aplicativo, aí poder usar só pela internet, acessando o site, isso já vai colocar um pause aí pra você. Você pode desconectar da internet e a senha da internet ser tipo, você tem certeza que você vai fazer isso? Alguma coisa assim, tá? Ou descobre aí, às vezes deve ter algum aplicativo que bloqueia o acesso das redes sociais em determinado horário, coisas assim, deve existir coisas assim. Então, isso é uma coisa que você pode fazer, que você precisa fazer também. Coisas que bloqueiem, tá? Que sejam obstáculos, sejam empecilhos, que dificultem aí o seu acesso a essas redes sociais antes desses horários que você determinou. Não é uma coisa que você vai fazer isso para sempre, mas é até você criar o hábito de fazer isso, tá certo? Espero ter ajudado com isso. Próxima pergunta. Livro nos ajudar na melhora da cognição e a mudar crenças negativas? Espero que você... acho que você está falando se o livro nos ajuda, né? Eu acho que foi um R a mais. Mas, enfim, o livro nos ajuda na melhora da cognição e mudança de crenças negativas? Sim, né? Eu acho que independente do livro, sejam livros de autoajuda, sejam livros de filosofia, livros de história e tal, eles podem sim trazer novas informações, trazer algumas reflexões interessantes, reflexões importantes que podem te ajudar a você a lidar melhor aí com seus pensamentos disfuncionais e automaticamente lidar melhor com suas crenças disfuncionais ou crenças negativas, como você coloca. Eles podem fazer isso, mas não é fácil de fazer isso. Por exemplo, livros de autoajuda vendem um monte, né? Vendem bastante. Do tanto que vendem, as pessoas deveriam ser muito melhores, muito mais produtivas, muito mais felizes do que elas realmente são. Então, assim, as pessoas elas podem ter a informação, mas é difícil ela colocar em prática. Tá? Então, por isso que a ideia, por exemplo, de uma terapia é bem válida, porque, por exemplo, na questão do livro, o livro é feito para massa, né? Para várias pessoas. Então, é uma informação meio que generalizada, que funciona para várias pessoas, na verdade para todo mundo, mas a terapia, por exemplo, ela é individualizada. Então, ela vai entender como você funciona, as suas dificuldades, as suas coisas, tá certo? A terapia vai ajudar nisso. Enquanto o livro, independente do que for, é uma coisa que não é individualizada, então não vai ajudar tanto nisso. Pode funcionar? Pode. Porque assim, uma coisa é fato. Todo mundo, tá? Você, eu, todo mundo sabe
o que poderia ser feito de diferente na sua vida. Tá? Todo mundo sabe. O que poderia deixar de fazer na vida, que é considerado uma coisa ruim, um hábito ruim, e coisas que você poderia acrescentar na sua vida, que é considerado um hábito bom. Tá? Todo mundo sabe o que poderia ser feito, mas poucas pessoas fazem. Tá? Então assim, todo mundo sabe. Então você sabe o que poderia ser diferente na sua vida. Você sabe o que você poderia fazer ou deixar de fazer para a sua vida ser melhor. Mas nem por isso você faz. Nem por isso você faz. Então, fazer a questão do livro, ele pode te ajudar? Pode, porque ele vai te trazer novas informações, vai te trazer novos questionamentos, pode te motivar nessa questão? Sim, mas não é uma coisa assim garantida. A terapia ajudaria um pouco mais, porque, como eu disse, é uma coisa um pouco mais individualizada. É uma pessoa olhando ali de fora, que iria te orientar melhor, ia fazer questionamentos que às vezes o livro não fez, porque como eu disse, não é individualizado, fazer questionamentos melhores que fazer você conseguir, sem contar que é uma pessoa ali, teoricamente, te cobrando a você fazer as coisas diferentes, tá? Então, mas o livro pode ajudar? Uma resposta simples, sim, pode ajudar sim, porque vai te trazer novas informações, novos questionamentos, se você fizer esse hábito aí, dessa questão da reflexão, e pode ajudar a mudar algumas crenças que você tem e tudo mais. Mas, é muito mais fácil não ajudar, porque a gente, como eu disse, a gente sabe tudo o que a gente poderia fazer de melhor, a gente sabe como são as coisas, mas a gente dificilmente coloca em prática essas coisas, porque é como o ser humano funciona. Próxima pergunta. Depois de entendermos qual eram as crenças que nos atrapalhavam, como trabalhar? Bom, depois que você entende quais são as crenças que te incomodam, que te atrapalham, que causam mal-estar, ou que fazem você se comportar de uma maneira disfuncional, você vai trabalhar em cima dos pensamentos que são gerados por essas crenças. Então, quais pensamentos disfuncionais surgem que são a respeito dessa crença? Então, por exemplo, se você tem uma crença de incapacidade, e toda vez que você vai começar a trabalhar em algum projeto, em alguma coisa, vem lá o pensamento: ah, você não vai conseguir, ah, você não vai dar conta, ah, mas isso daí, tá, sei lá, qualquer pensamento assim, você tem que parar e analisar esse pensamento, né? Identifica o pensamento, a presença dele, e analisa esse pensamento. Não, mas calma aí, mas eu consegui os outros projetos, eu consegui outros projetos parecidos no passado, mas eu consegui fazer isso, mas eu consegui fazer aquilo. Então você precisa questionar esses pensamentos e responder esses pensamentos disfuncionais. Quando a gente vai respondendo esses pensamentos disfuncionais, a gente vai ganhando um pouco mais de confiança, a gente vai fazendo o que a gente tem que fazer, vai tendo mais evidências de que a gente é capaz. Por exemplo, então a gente vai tendo mais evidência, ó, tá vendo? Eu achei que eu não ia conseguir naquele dia lá, mas eu consegui, tá vendo? Só, aí você vai ficando mais resistente a isso, você vai ganhando um pouco mais de confiança, e aí depois que você faz isso, as suas crenças começam a ficar um pouco mais flexibilizadas. E aí você começa a focar numa crença mais funcional. Então toda vez que começar a vir, tipo, ah, você não vai conseguir, você não é capaz, fala assim: não, calma, eu acho que eu sou capaz sim, olha, isso, essa vez. Todas as outras vezes eu consegui, talvez não foi exatamente como eu queria, mas eu consegui, então talvez eu sou mais capaz do que eu imagino, ou do que eu imaginava. Né? Então você começa a focar numa crença mais funcional. Espero ter te ajudado com isso. Próxima pergunta. Como usar a TCC para focar na dieta e nos exercícios? Primeira coisa, como eu sempre falo, listas, né? Então lista de vantagem e desvantagem de você fazer isso. Tá? Então você precisa de lista de vantagem e desvantagem de você manter o seu comportamento ruim, e lista de vantagem e desvantagem de você mudar o seu comportamento. Aí você precisa focar nas vantagens de manter o comportamento ruim, tá? Porque existem, primeiramente as pessoas falam: não, mas não tem nenhuma vantagem de eu fugir da minha dieta. Ou não, mas não tem nenhuma vantagem de eu não fazer atividade física. Mas tem, porque são essas vantagens que a pessoa se apega. Que é, por exemplo, para fazer atividade física, por exemplo, eu não vou poder... Se eu não faço atividade física, eu posso dormir até mais tarde, por exemplo. Eu posso ter mais tempo para assistir TV, eu posso ter mais tempo para tal coisa... Ou eu posso, a vantagem de não seguir a dieta, eu posso comer o que eu quiser. Então assim, existem vantagens. E é isso que a gente precisa focar inicialmente. Então a gente foca nessas vantagens e a gente tenta questionar essas vantagens e dar uma resposta para essas vantagens. Tá? Pode ser um questionamento mesmo, buscando às vezes alternativas para essas coisas. Poxa, mas você pode sentir prazer de outra maneira. Poxa, ok, isso vai atrapalhar o seu sono, você vai dormir, vai ter que acordar mais cedo, né?
não vai poder dormir tanto, mas o sono, assim, desde que você durma lá de tal hora, você vai ter um sono bom, você não precisa dormir tanto mais, a atividade física vai te ajudar nisso, aí entra as vantagens de você fazer atividade física. Então, usar essas coisas para ir questionando essas vantagens de não se comportar da maneira que você gostaria. Isso é a primeira coisa para você fazer. Depois, é organizar no seu tempo, né? Estabelecer lá a sua rotina, coloca lá a rotina que você tem que fazer e ir lidando com os obstáculos, com as coisas que vão acontecendo. Então, no meio da atividade de fazer as coisas, vão começar a surgir pensamentos disfuncionais para você fazer aquilo. Ah, não, mas hoje eu não quero, mas não sei o que, mas hoje não sei o que lá, mas. E aí você precisa começar a questionar esses pensamentos com desafios, não, mas é bom para mim por conta disso, e ir reforçando, conforme você vai, por exemplo, fazendo as atividades físicas, vai reforçando o porquê que é bom, né? Poxa, eu fui hoje, olha, eu não queria ter ido, mas eu fui, eu me senti muito bem, foi bom, tal, a sensação física que eu tô agora é muito boa, não sei o que, e ainda me senti realizado de conseguir fazer algo que eu queria fazer, tal. Então você escreve isso e use isso, quanto mais você vai fazendo isso, vai escrevendo, usar isso para ir reforçando, para você ir fazendo cada vez mais, cada vez mais, que vai ficando mais fácil, tá? Então você vai usando, que vai questionando, usando essas coisas para questionar os seus pensamentos disfuncionais que tentam impedir você de fazer. E também precisa tentar controlar coisas do ambiente, né? Coisas que são obstáculos que a gente vai usar para dar desculpa. Então, por exemplo, comida. Não compre comida que você não pode comer, que foge da dieta, por exemplo, tá? Não tem ali na sua casa. Coloque isso, né? Isso aí entra em colocar obstáculos. Não coloque esse obstáculo de você ficar mais distante da comida do que você não pode comer, tá? Isso é uma coisa. Na questão da academia, por exemplo, faça uma academia talvez mais próxima da sua casa. Então, assim, para você não inventar desculpa, mas é tão longe, mas não sei o que e tal. Então, tente pensar em alternativas que vão impedir que você coloque empecilhos e coloque obstáculos em outras coisas. Na questão da dieta, seria mais a ideia de colocar alguns obstáculos. E na ideia do exercício seria diminuir os obstáculos, tá? Para você fazer aquilo. E na dieta, para você seguir a dieta, você tem que colocar obstáculos para você não fugir da sua dieta, tá certo? Então isso é mais ou menos uma coisa que a gente faria, mas é uma coisa muito mais individualizada, né? Que a gente teria que ver o indivíduo, quais os pensamentos dele sobre aquilo, por que ele não faz, tudo mais. E a gente individualizaria esse processo, os questionamentos seriam para cada pessoa e por aí vai. Mas espero ter respondido um pouco sobre isso. Próxima pergunta. Alguma dica para lidar com crenças de desamor? Toda vez que o parceiro muda de humor é um dilúvio. A crença de desamor, né? De achar que você nunca será amado, que as pessoas não gostarão de você, ou que as pessoas não gostam de você, que você não, né? Você é uma pessoa não tão amável assim. Para você lidar com isso, você precisa focar nos fatos, né? Foque nos fatos. Por exemplo, lidar com a crença de desamor. Poxa, mas você tem um parceiro. Por exemplo, para começo de conversa já é aí, né? Você tem um parceiro. Então essa ideia de que, por exemplo, não vou ser amado e tal. Mas você tem um parceiro. O que isso significa para você? Você tem um parceiro, mas ele não te ama? Mas ele não está com você? Como assim? Qual é o funcionamento disso? Para você ser amada, né? Para você ser amado, o que precisa? Para você mostrar para você mesmo que você é amada, que você está sendo gostada, que as pessoas querem você, que as pessoas se aproximam de você. O que precisa mais além de ter um parceiro? Então, é questionar os seus próprios pensamentos, sabe? Questionar o porquê você está tendo essa crença. Então, assim, é difícil falar sobre isso porque é uma coisa muito mais individual, né? Muito mais individual quais são exatamente os seus pensamentos ligados com essa crença. Mas o que trabalhar é isso. Qual o pensamento que você tem baseado nessa crença de desamor, tá? E lidar com esses pensamentos. Traga a realidade. Tá? Traga a realidade, aprenda a aceitar as coisas e aprenda que você vai lidar muitas vezes com a incerteza. Às vezes você não vai ter a certeza mesmo que a pessoa te ama, você não vai ter a certeza das coisas e tá tudo bem. Você tem que se apegar aos fatos. A pessoa está com você, você tem momentos com ela, tá? Então ela supre a sua necessidade. Aí pode pensar na questão o que seria as linguagens do amor, o que falta aí, que você gostaria mais nesse relacionamento e tal. Então, trabalhar muito com os pensamentos que você tem dessa relação da crença de desamor, tá? O que você pensa sobre isso e tentar trazer para a realidade fazendo os questionamentos, tá? Eu espero, desculpa não talvez ajudar tanto com isso.
Próxima pergunta. O divórcio de pais pode ser fator de risco para a crença de não ser amado, ser rejeitado e não ter valor? Pode sim, porque dependendo de como acontece esse divórcio, a criança ela não vai entender aquela questão e achar que sei lá, o pai, vamos supor, o pai sai de casa, o pai tá saindo de casa porque ele não ama mais ela, porque ele tá indo embora, né, e não gosta mais dela e da mãe, coisas nesse sentido. Ao mesmo tempo de como a mãe lida com isso, se a mãe lida de ficar falando mal do pai, ou falar, expressar muito, coisa assim, não mostrar tanto uma segurança pro filho, isso pode sim acontecer, tá? Porque assim, o divórcio não é uma coisa que precisa ser um caos, né? Não precisa ser um caos, não precisa ser uma coisa que destrói a vida da família, coisas assim, tá? Ela pode ser uma coisa normal, por isso que precisa demonstrar muita segurança para a criança. A criança precisa ter segurança de que ela ainda é amada, que as pessoas ainda gostam dela e tudo mais. Que o pai tá indo embora não tem nada a ver com ela, né? É difícil explicar isso pra criança, mas precisa ter muita segurança para ela por conta disso. Mas sim, pode ser um fator de risco dessa questão de estar sendo rejeitada, né? Porque ela pode achar que foi rejeitada aí pelo pai ou pela mãe que saiu, né? Que não reconheceu os sentimentos dela e coisas nesse sentido. Então sim, pode ser sim, mas não é uma coisa assim que é garantido, né? Tipo, todo mundo que passa por divórcio tem isso, não, mas é uma coisa que pode acontecer dependendo de como foi esse divórcio, dependendo da idade da criança e tudo mais. Gostaria de saber sobre transferência afetiva. Transferência afetiva, né, na realidade não é uma coisa que a gente fala tanto na terapia cognitivo-comportamental, que isso é uma coisa muito mais da psicanálise, né, de questões psicodinâmicas aí, da questão de transferência. Mas na TCC, o que a gente poderia falar da transferência entra muito nas crenças, né? Nas crenças que o indivíduo tem, do paciente, que o paciente tem, por exemplo, que ele tem sobre como as pessoas funcionam, sobre como as pessoas devem funcionar, o que representa, os padrões que ela tem na cabeça dela, de quem é quem e tal. E aí essas crenças ela pode surgir, por exemplo, quando ela está na terapia, dependendo de como o terapeuta se apresenta, de quem é o terapeuta, de como o terapeuta fala e tudo mais, isso pode remeter às experiências que ela teve anteriormente, isso pode remeter a alguma figura que ela se interessa, alguma figura que ela tem na cabeça dela, de crença de como uma pessoa deve ser, sei lá. E aí ativar isso, né? Ativar essas questões, porque o terapeuta às vezes está numa posição ali de ser um ser que sabe das coisas, que entende das coisas, então isso pode trazer um pouco mais de uma segurança a mais para a pessoa, que ativa algumas crenças de ser cuidado, que eu preciso ser cuidado, estou sendo cuidada, uma pessoa que se importa comigo e coisas nesse sentido, tá? Então o que eu poderia falar um pouco sobre isso na TCC é isso, de cabeça assim, tá? Eu poderia falar sobre a transferência afetiva, então tem muito a ver assim com as nossas crenças sobre como as pessoas às vezes deveriam nos tratar, ou que a gente gostaria que as pessoas nos tratassem, como a gente acha que as pessoas são, como a gente acha que as pessoas deveriam ser. Então a gente tem essas crenças de como a gente acha que as coisas deveriam funcionar, e às vezes na terapia as coisas funcionam dessa maneira e isso ativa uma transferência na gente, a gente achar, por exemplo, nossa, ele está se comportando como eu gostaria que meu pai tivesse sido comigo, por exemplo, ou não, ele teve um comportamento parecido com o meu pai, isso ativa uma crença, né, ali na pessoa, e aquilo pode causar essa transferência, né, de associar o terapeuta, por exemplo, com o pai, ou com um marido, e coisas nesse sentido. Espero ter respondido um pouco sobre isso. Próxima pergunta. Gostaria de uma abordagem em relação a dores físicas relacionadas ao emocional. Quando não estou bem, sinto dores musculares intensas. Isso é somatizar? Como a TCC pode ajudar nesse sentido? O que você pode indicar para um melhor controle desse quadro? Isso vai muito de cada caso, né? A questão de relacionar com dores emocionais. O que a gente pensa de uma coisa bem mais prática, né? Assim, seria, por exemplo, na questão de dores musculares. Muitas vezes quando a gente não está bem, se a gente está, por exemplo, ansioso e tal, a gente fica muito tenso. Quando a gente fica tenso, às vezes a gente começa a contrair muito os nossos músculos, né? A gente começa a contrair muito os nossos músculos, ou tem a liberação de hormônios e tal, de estresse.
e que isso causa também um desgaste aí no músculo e tudo mais. Quando a gente tem isso, isso pode causar essas dores musculares, né? Isso pode causar realmente dor muscular, porque a gente ficou tensionando muito, e aí causa uma exaustão e tal, e pode causar as dores musculares. Então, assim, pra gente, assim, da TCC, o que seria a questão de ter transtornos, coisas físicas, dores físicas relacionadas ao emocional, é mais do que aquela emoção causa de resposta no seu corpo. Tá? Então, aquela emoção causa de resposta no seu corpo e as consequências dessa resposta. Por exemplo, a tensão poderia causar isso. Ou, por exemplo, uma ansiedade também pode causar uma dor. Por exemplo, a gente pode ter dor de barriga, né? A dor de barriga, então isso pode causar uma alteração ali no estômago e tal, se sentir meio enjoado, a tontura e coisas assim. Então isso pode ser considerado às vezes uma dor física. O estresse também já é muito sabido e está relacionado, por exemplo, com gastrite, né? Então a pessoa que fica muito estressada pode ter dor no estômago e tudo mais. Então assim, vai muito de cada emoção, vai muito do que você está vivendo, mas sempre existe uma explicação, tá? Sempre tem essa explicação. E outra explicação, né, se a gente fugir de coisas mais assim, por exemplo, dor muscular, coisas assim, tem a questão da imunidade, né? Querendo ou não, quando a gente está afetado, quando a gente tá afetado por alguma coisa emocional, isso baixa a nossa imunidade. E baixando a nossa imunidade, porque cada pessoa tem algum problema específico, né? Tem gente que tem problema no estômago, tem gente que tem problema no intestino, tem gente que tem problema de alergia, né? Respiratória, rinite, enfim. Tem várias coisas que baixando a nossa imunidade, essas coisas podem ser ativadas também porque a nossa imunidade está baixa. Mas não que tipo, necessariamente o transtorno mental ou o nosso mal-estar fez aquilo acontecer. É mais porque abaixou a nossa imunidade e aí aquilo aconteceu, porque a gente já tem tendência a ter problema com aquilo, tá? Então isso eu acho que é uma coisa que eu poderia explicar pra você, tá? Não tem... a minha explicação não é nada muito... focado, não é nada muito também mágico, assim, porque você tá com raiva e sentiu dor, não sei o que e tal, não tem nada assim, é muito mais uma coisa mais prática mesmo, tá? Então, dor muscular, eu acredito que pode ser muito mais de você às vezes estar tensionando demais, por estar um pouco tenso, assim, isso causar as suas dores, tá? Isso é o que pode estar acontecendo, pode ser uma tensão tanto de raiva, pode ser uma tensão de ficar tenso de medo, de ansiedade, tá? De medo das coisas acontecerem, das incertezas estão acontecendo e tudo mais, isso pode causar, se você tentar controlar, se você tentar se segurar, isso pode ser uma explicação, tá? Então é basicamente as respostas fisiológicas do nosso corpo que a gente tem perante as dificuldades, perante os nossos pensamentos disfuncionais. A gente tem as respostas fisiológicas, que a própria resposta fisiológica já pode causar um mal-estar, por exemplo, dor de barriga, como também as consequências dessa resposta fisiológica, como por exemplo a tensão, isso pode também ter o mal-estar ou a baixa autoestima gerar aí uma outra doença que a gente tem costume de ter e por aí vai. E isso seria o somatizar, né? Pra gente aqui na terapia cognitiva seria isso o somatizar, tá? Então as coisas aí gerando pelos hormônios, todos os neurotransmissores são ativados, todas essas questões e toda essa coisa das respostas fisiológicas, as consequências de cada um, isso seria o somatizar pra gente, tá? E como a TCC pode ajudar nesse sentido é lidando melhor com os pensamentos disfuncionais para evitar inicialmente que isso aconteça, para a pessoa se sentir melhor, evitar que baixe a imunidade, evitar essas coisas e tentar identificar a causa disso. Por exemplo, se for questão da dor muscular, seja a questão da tensão, é tentar treinar, fazer o relaxamento muscular de Jacobson, que é de contrair bastante e depois relaxar. Treinar isso, por exemplo, para você conseguir perceber quando você está fazendo isso, que você está tensionando. Então, você perceber que você está fazendo isso e você treinar, conseguir relaxar. Então, é assim que ela poderia ajudar nesse caso específico. Então, aí vai depender de qual é a dor, de qual é o problema e tal. A gente poderia ver estratégias, ver coisas diferentes para poder lidar com isso, certo? E o melhor controle desse quadro é isso, né? Trabalhar, entender o que está acontecendo, o que você faz que gera essa dor muscular, tá? O que você está fazendo que está acontecendo isso, o que está acontecendo que faz o anterior ainda, que seria os pensamentos. Então é trabalhar com os pensamentos disfuncionais para tentar evitar isso e tentar trabalhar com o que você faz depois que você tem esse pensamento disfuncional que faz você ter a dor muscular, tá? Então isso é o que eu indicaria, digamos assim, para você trabalhar com isso.
Desculpa se não te ajudei tanto com isso, mas é o que eu teria para falar. Próxima pergunta. Estou tentando me curar sozinho. Usei o método de introspecção para achar minhas próprias crenças nucleares e obtive sucesso. Agora só falta usar técnicas comportamentais para destruir as crenças nucleares. Apesar dos meus professores não acreditarem que é possível uma pessoa se curar sozinha, sem um psicólogo, eu acredito que é possível, caso a pessoa tenha um bom autoconhecimento, assim como eu possuo. O que você acha? Olha, é possível se curar, digamos assim, né? Se tratar sozinho. Isso é possível, com certeza é. Mas é uma coisa muito difícil. Como eu comentei, por exemplo, numa das perguntas anteriores, a autoajuda, por exemplo, são livros vendidos assim muito, né? Tipo, vende bastante. E é um conteúdo, querendo ou não, que pode ajudar muito, muito mesmo as pessoas. Só que poucas pessoas colocam em prática e poucas pessoas têm o resultado daquilo. Então assim, que é possível? Tá? É possível sim você conseguir fazer uma análise, você conseguir fazer os seus questionamentos, você conseguir lidar com suas crenças. Mas é difícil fazer isso. É difícil inicialmente porque você tá só com a sua cabeça. Muitas pessoas, quando fazem isso, só fazem só com a cabeça. Elas nem colocar para fora no papel, elas colocam. Porque elas acham que não precisa. Só que colocar para fora é parte do processo. Colocar para fora é interessante porque vai fazer você melhorar ali a sua cognição, o seu foco, o seu raciocínio naquilo e vai te ajudar a lidar melhor com as coisas. Então, primeiramente, as pessoas não fazem isso, elas costumam não colocar para fora. Depois, por ser o seu próprio pensamento, já vai ter as distorções normais, né? Só que fica mais difícil às vezes você questionar suas próprias coisas porque tá enviesado essas coisas, essas questões. Uma pessoa de fora, um terapeuta, ele vai conseguir olhar de uma maneira diferente e conseguir te direcionar para caminhos que você às vezes não pensou, que você ainda não questionou, tá? Então isso pode ajudar a ser um plus aí que vai te ajudar um pouco mais. Mas se é possível, sim, é possível, mas como eu disse, é difícil fazer isso. Mas se você está conseguindo, que bom para você, né? Eu acho que não tem problema nenhum. O que tem que tomar cuidado é de achar que esse é o padrão, tá? Não é só porque você consegue fazer sozinho, se é que você está conseguindo fazer sozinho, não é que você consegue fazer sozinho que você tem que espalhar para todo mundo, por exemplo, a terapia não serve para nada, então dá para fazer sozinho, porque não é realidade, tá? Não é a realidade. Algumas pessoas podem conseguir, podem conseguir, mas não são todas as pessoas que conseguem, tá? Na verdade é minoria das pessoas que conseguem fazer isso de trabalhar com suas próprias crenças e tal, sozinhos. Eu falo nesse sentido de estar ali trabalhando ativamente com isso. Mas muitas pessoas no dia a dia, querendo ou não, vão trabalhando com suas próprias crenças, né? Sem saber que são crenças, sem saber que são as coisas, né? Porque não é todo mundo que faz terapia. E muitas pessoas são bem-sucedidas, né? Muitas pessoas conseguem as coisas. E é muito provável que elas foram lidando com as suas próprias crenças, lidando com as coisas, tá? Só que a maioria das pessoas não tem essa coisa inata, digamos assim, de fazer isso, tá? Elas normalmente precisam de um apoio, tá? Então, é possível, se você consegue, bacana. Só não ache que isso é uma coisa generalizada. Se você está conseguindo, você é sei lá, em 1 milhão, não sei, né? Não é uma coisa tão comum de se fazer, tá certo? Mas que bom que você consegue. Próxima e última pergunta. Quais técnicas práticas para passar ao paciente em crise de ansiedade, além de respiração e relaxamento progressivo? Obrigado. Uma crise de ansiedade, uma coisa que a gente mais usa, que daí junta, por exemplo, a questão da respiração, é o acalme-se. O acalme-se, que é lá os passinhos lá do Bernard Ranger, tem até um vídeo no canal sobre isso, tem 2 vídeos no canal sobre isso até, que ajuda bastante, que é os passos que a pessoa vai seguindo para conseguir melhorar, que é a parte da aceitação, então aceitar o que ela está vivendo, a parte da respiração, antes também dela conseguir respirar, dela lembrar que ela precisa continuar fazendo o que ela tem que fazer, de agir ali com aquela ansiedade mesmo assim. Então, uma técnica que a gente usa muito é o acalme-se, por exemplo, que pode ajudar bastante, tá? Ajuda muito nessa parte que é uma técnica prática mesmo para você lidar com a crise de ansiedade, que inclui meio que tudo, tá? Então, se a gente está falando disso de técnica prática para lidar com a ansiedade, seria isso. Outra técnica prática, focar fora, que também está dentro do acalme-se, né? Que é focar
no mundo de fora, porque normalmente quando a gente está ansioso ou numa crise, a gente foca muito dentro, né? Meu coração, ai, eu vou ter um ataque, não sei o que, a gente foca muito no na nossa emoção, nas nossas sensações físicas. A gente precisa aprender a focar fora, é distração, pura distração mesmo, então é focar num objeto externo e descrever aquele objeto para você. Foca no objeto, descreve, tô vendo tal coisa, ele tem tal cor, tal tamanho, não sei o que. Quando você foca isso, quando você coloca a sua atenção para fora, você diminui um pouco o feedback, né? Porque o problema das crises de ansiedade, crise de pânico, é justamente assim, a gente vai se preocupando com a ansiedade, ela vai aumentando, aí aumenta as sensações, a gente se preocupa com essas sensações, ela aumenta a ansiedade, a gente fica preso nesse ciclo, né? E a gente fazendo isso de colocar o nosso foco fora, em outra questão, a gente corta um pouco isso, porque a gente não está focando mais aqui, então não vai aumentar tanto a ansiedade e a ansiedade vai começar a diminuir um pouco, então isso é uma outra estratégia. Então eu falaria de questão do foco externo, do treino para focar externo, e também do acalme-se, tá? Usar o acalme-se pode ajudar bastante. Aqui no canal você pode achar um vídeo só falando disso, do acalme-se. Bom, pessoal, eu acho que é isso. Por hoje é isso, né? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, dê um gostei nesse vídeo, ajuda bastante a gente aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreve também. Lembrando, se você tiver uma dúvida que você gostaria que eu respondesse, toda quarta-feira no nosso canal, aqui no canal do YouTube, eu faço uma postagem escrita, falando lá, pro Falco Responde, blá 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 e tal, tem até a data da semana da postagem, e aí você vai comentar nessa postagem, aí eu vou pegar esse comentário e responder aqui. Ao mesmo tempo, no Instagram, Terapia Cognitiva Online, eu faço uma postagem no Stories, pedindo também dúvidas, aí as dúvidas que você me enviar lá, eu colho também e respondo aqui, tá certo? Então, se você tiver uma dúvida, é assim que você poderia ser respondido. Se você gostou, como eu disse, dê um gostei que ajuda a gente bastante aqui. Se você não gostou, dê um não gostei, qualquer coisa, comente também. Muito obrigado por vocês. Lembrando que na segunda-feira vai no nosso podcast. Então, se você gostaria de ouvir todo o conteúdo ao vivo que eu estou fazendo e todo o conteúdo do Falco Responde, eu coloco no podcast, que são conteúdos maiores. Tá? Porque podcast, coisas menores assim, não acho tão bacana. Então eu tô colocando coisas que são um pouco mais longas, né? Então toda segunda-feira tá lá no podcast. Então todas as plataformas de podcast, você procura lá Psicólogo Diego Falco, você vai encontrar. Que aí, se você quiser escutar, para você poder escutar no carro, poder baixar no celular e tal, e não precisar tá com o vídeo ou com a internet ligada para poder ver, é uma coisa bacana que pode ser bom para você, tá? Então se você tiver interesse lá nos podcasts, você pode encontrar também. E lembrando que agora, toda terça-feira eu tô fazendo live aqui no canal, terça-feira 10 horas da manhã, por enquanto vai ser esse horário, porque é o horário que eu posso fazer, tá? E tô falando sobre alguns assuntos, discutindo coisas interessantes e respondendo dúvidas do pessoal, tá? Então se você tiver interesse, terça-feira no canal tem mais uma live às 10 horas da manhã. Então muito obrigado a você, um bom final de semana se você estiver vendo no final de semana, uma boa semana se você estiver vendo isso na semana, um bom dia, enfim. Então, até mais para você, muito obrigado e tchau!